Tudo bem, pessoal? O meu nome é Alif, eu sou dos integrantes do PET Direito da UFPR e esse é mais um dos vídeos da série do PET Explica, em que a gente traz conteúdos atuais para vocês, para a gente construir um debate. O tema que eu queria trazer hoje para vocês é um tema bem atual e é mais o que estamos aprendendo da realidade política hoje. Enfim, eu queria debater com vocês hoje um pouquinho sobre as tendências de discursos políticos na pandemia do Covid-19. Nesse sentido, o que eu vejo hoje são discursos binários dentro desse sistema catastrófico que estamos vivendo. Todos sabem que hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de outubro de 2020, temos mais de 150 mil mortos e mais de 5 milhões de casos. Nesse contexto de apreensão, de instabilidade, de insegurança diante de todos os brasileiros, com essa crise de saúde pública, culminada também com uma crise política e uma crise econômica, esse discurso binário entre a vida e a morte. E nada melhor do que falar sobre a vida e a morte do que trazer Deus à tona e no nosso contexto. Enfim, nesse sentido, se por um lado a gente tem um discurso baseado na ciência, que investiga as causas e fatores dessa doença que tão veemente nos aflige, do outro lado a gente tem a invocação de Deus como pressuposto universal e a fé como assegurador da vida das pessoas. Nesse sentido, nesse código binário entre ciência e fé, entre um conservadorismo e entre um progressismo, os prefeitos municipais constroem os seus discursos para se elegerem, reelegerem e se manterem no poder. De certa forma, esse fundamentalismo religioso, vindo muito por uma particularidade bolsonarista que faz um descrédito à ciência, vem atingindo seu cerne também nas eleições municipais. Mesmo o próprio presidente Bolsonaro já demonstrando a sua não intenção em interferirem nas eleições locais. Nesse sentido, o pressuposto inicial da nossa conversa é justamente esse binômio contrastante entre vida e morte, entre progressismo e fundamentalismo. E é claro que esse fundamentalismo não vem ao acaso. Se em 2018 Bolsonaro foi eleito justamente impondo essa faceta de uma nova política baseada em Deus e na fé, as eleições municipais de 2020 tendem a também trazer isso à tona, especialmente numa perspectiva de oposição de uma nova e velha política, de um fundamentalismo religioso, num debate também com a ciência e exatamente no choque entre esses dois ideários. Então, o cenário que estamos vislumbrando exatamente num contexto de coronavírus diz respeito a esse binômio, um binômio contrastante entre aqueles que defendem a ciência como pressuposto de saída da crise e outro como pressuposto fundamental na fé. Ou seja, numa perspectiva muito mais ligada ao governo Bolsonaro, ao conservadorismo e também com o apoio de organizações cristãs, de organizações principalmente neopentecostais. Porém, mesmo assim, nesse cenário de complexidade e nesse cenário de contraste entre esses dois discursos, uma prática ainda continua recorrente na democracia brasileira e nos processos decisórios, e isso principalmente nos processos decisórios municipais. A crise do coronavírus não somente afetou a economia ou a política ou somente a saúde pública, mas ela também afeta os processos decisórios e a formação da democracia no Brasil e principalmente na América Latina como um todo, de uma maneira muito peculiar. E eu digo isso justamente porque se a crise do coronavírus exatamente agrava sintomas de desigualdade social próprios do Brasil e também próprios da América Latina,
Esse cenário faz com que grandes agentes políticos, e agentes políticos exatamente, que passam por esse processo de renovação ou de conservação dentro dos municípios brasileiros, comprem votos, ou muito mais, façam doações ou façam autopromoções individuais através do subsídio da emergência de um coronavírus. Nesse sentido, a gente vê no processo democrático brasileiro dos municípios uma complexidade bastante peculiar, por assim dizer. Primeiro, nesse binômio contrastante entre fé e ciência, entre um discurso mais conservador e um discurso mais progressista. E no outro, essa prática recorrente das lideranças municipais, fomentando muitas vezes autopromoções indevidas que vão de encontro com um processo democrático legítimo e justo. Nesse sentido, pessoal, com a intenção de fomentar a discussão aqui para que vocês façam suas próprias reflexões, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo justamente para que vocês leiam e para que vocês tenham as suas próprias conclusões sobre o processo democrático brasileiro no atual contexto de coronavírus. Sendo assim, continuemos a trabalhar e vamos juntos. Abraço!